Qual é a relação entre cardiopatia e deficiência? Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um quadro da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. A nossa alegria, o nosso desejo é fazer chegar até você muito mais conhecimento, ampliar o seu conhecimento a respeito do tema de inclusão de pessoas com deficiência. E aí, você está gostando desse programa? Interage com a gente, deixa o seu comentário. Que tal compartilhar esse conteúdo também no WhatsApp da sua família, lá da sua igreja, nas suas redes sociais? Ajuda a gente a espalhar essa mensagem de amor e de inclusão para todas e todas as pessoas. E que tal você fazer parte dessa missão aqui? Dessa missão com a gente? Essa missão de espalhar essa mensagem, espalhar esse conteúdo aí para todo mundo. Você pode ser um amigo da missão. Passa lá na página amigosdamissão.org e vem com a sua contribuição nos ajudar a levar esse conteúdo para muitas pessoas. E hoje nós estamos com um tema vital aqui no nosso programa, um tema aí que é muito importante porque ele está relacionado com esse órgão aí que é responsável pela vida. A Bíblia fala que esse órgão, dele procede todas as fontes aí de entendimento e a gente precisa sempre estar de olho nele. Hoje nós vamos falar sobre o coração, nós vamos falar sobre cardiopatias. E a nossa convidada que vai estar aí nos guiando para explorar um pouco mais sobre esse tema é a doutora Sabrina, que nós temos a alegria de receber hoje aqui nos nossos estúdios. Sabrina, seja muito bem-vinda, é uma felicidade ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a paz a todos, que estão assistindo. Acho que é um tema muito importante, um tema às vezes não muito divulgado, sobre cardiopatia. As pessoas acham que é muito raro, não acontece, Mas acontece sim e a gente precisa saber, é um tema muito importante. Com certeza, Às vezes esse nome é cardiopatia, Com um nomão assim, mas com certeza hoje você vai ser bem mais esclarecido. A doutora Sabrina vai aí nos guiar aí para conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema. E para você que não a conhece, se familiarizar um pouquinho com ela, a doutora Sabrina Marques de Carvalho, é o seu nome, ela é médica pediatra pelo Hospital Municipal Infantil Menino Jesus de São Paulo. Ela é cardiologista pediátrica pela Santa Casa de São Paulo. Também é casada com o diácono Adaelson Lopes de Souza e está atualmente congregando na Igreja Adventista da Promessa de Praia Grande, na Grande São Paulo. Um grande abraço aí para os irmãos de Praia Grande. E para a gente começar, doutora, a compreender um pouquinho mais sobre esse tema, conta para a gente aí o que vem a ser, então, a cardiopatia e qual que é a diferença aí desses termos cardiopatia e cardiopatia congênita? Vamos lá, então. Eu queria já também agradecer pelo convite, viu? Muito obrigada, fiquei muito honrada com ele. Então, para a gente falar até da cardiopatia congênita, acho melhor a gente separar as duas palavras. Então, primeiro, o que é uma cardiopatia? A cardiopatia, gente, nada mais é do que uma doença no coração. Tá? Essa doença, ela pode ser algo que a criança nasce com ela, ou pode ser algo que a criança adquire ela ao longo da vida, ou até mesmo quando chega à fase adulta, certo? Quando a gente pega a palavra congênito, aí já vira uma outra coisa, que significa o quê? Que nasce com ela. Então, cardiopatia congênita é uma doença no coração que a pessoa nasce com ela.
tá? E é importante dizer aqui, né, que às vezes muitas mães ficam preocupadas quando que aconteceu essa malformação. Será que eu fiz alguma coisa de errado ali na gestação? Será que foi alguma coisa que eu comi? Foi aquele culpa, susto, né, que eu levei, né? E é importante a gente entender que a cardiopatia congênita, ela acontece, né? Mas nem sempre tem uma causa específica, né? Muitas mães ficam preocupadas. Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que não? A formação do coração, para quem não sabe, ela termina, na verdade, com 8 semanas de gestação. Então, com 8 semanas de gestação, o coração já está pronto, seja com uma cardiopatia ou sem uma cardiopatia, e às vezes a mãe não sabe nem que está grávida, né? Então, assim, ela acontece, mas muitas vezes não tem culpa de ninguém. Muito importante você esclarecer isso, doutora, porque principalmente as mães têm aquele sentimento que nasce com a mãe, que diz que nasce uma mãe, nasce um sentimento de culpa, né? Porque tudo as mães se culpam. E de fato, com 8 semanas, muitas vezes a mulher não sabe nem que está grávida, né? E o coração já está pronto. Olha só que interessante isso que a doutora Sabrina trouxe pra gente. E doutora, como que é feito o diagnóstico da cardiopatia congênita, né? Qual que é a idade ideal para que esse diagnóstico, qual é o momento ideal para que ele seja realizado? O momento ideal, na verdade, é o quanto antes. Quanto mais precoce for o diagnóstico, vai ser muito melhor para a gente conseguir até mesmo preparar um tratamento ou fazer o tratamento. E por que assim preparar? Porque atualmente a gente consegue fazer o diagnóstico antes mesmo da criança nascer. Isso poucas pessoas sabem, tá? Então, assim, existe atualmente um exame que é chamado de ecocardiograma fetal. Esse exame, ele deve ser realizado quando a mulher está grávida mais ou menos de 24 a 28 semanas. Aí faz esse exame, vai ver todo o coração lá do feto e ver se já tem alguma cardiopatia ou não. Qual a importância disso, né? A importância é exatamente essa, porque se a criança tiver uma cardiopatia que precisa de cuidados logo após o nascimento, a gente consegue preparar tudo isso, né? Infelizmente, não existem um monte de hospitais preparados para receber um cardiopata. Existe um aqui e outro ali, né? Em São Paulo ainda tem mais, mas em outros estados, às vezes, só tem um de referência e olhe lá. E algumas cardiopatias realmente necessitam de um cuidado especial nas primeiras horas de vida ou nos primeiros dias de vida, já precisam realizar algum procedimento, né? Então, quando a gente sabe desse diagnóstico, ainda dentro da barriga da mãe, a gente consegue preparar tudo isso, né? Infelizmente, esse exame, ele não está dentro da lista do pré-natal do SUS, né? Na verdade, no SUS, só as mães que estão no pré-natal de alto risco que elas são encaminhadas para fazer esse exame. Mas o ideal seria que todas as grávidas fizessem. Por quê? Porque a maioria dos cardiopatas, eles não nascem dessas mães que já têm uma gestação de alto risco. A maioria nasce de mãe saudável, que não tem nenhuma doença, que não teve nada de diferente na gestação e nasce lá o bebezinho cardiopata. Então, quanto antes, melhor. E hoje a gente tem essa possibilidade que não pode ser perdida. Até às vezes a mãe fala assim, eu já passei de 28 semanas, posso fazer o exame ou não posso? Faça. Mesmo que seja um pouco depois. Vai dar mais trabalho lá para a médica conseguir ver o coração. Mas o melhor é fazer. Ai, que importante, né? Essa sua orientação. Primeiro para a gente entender esse tempo ideal, para que as mães e para que você que está em casa também entenda o tempo certo para estar fazendo esse exame. Segundo, para a gente entender então que a cardiopatia congênita também não está diretamente relacionada aí com essa questão do alto risco, né? Porque às vezes a mulher fala, é porque eu sou engravidei um pouco mais velha. Não, é porque eu tinha problema na tireoide. Enfim, ela é mais um fator para ela se sentir responsável, de repente, pelo seu bebê ter nascido com uma cardiopatia. Agora, você falando desse momento ideal, né, para estar fazendo esse exame, surge uma outra questão.
quando não é feito esse exame no momento ideal, né? Isso, pelo que você mesma falou, né, acontece muito. Então, quais são os sinais, características, né? Alguma coisa que a gente possa estar atenta a essa criança, a esse bebê, que possa aí sinalizar, apontar para a gente que tem aí uma cardiopatia, que pode ter alguma relação aí na saúde dele com uma cardiopatia, doutora? Aí, normalmente, a gente vai estar falando já da criança que nasceu, né? Então, assim, não conseguiu fazer o eco fetal por algum motivo, ou porque não fez pelo SUS, ou não conseguiu marcar mesmo no particular. E uma coisa até mesmo é importante, Juliana, que às vezes o próprio obstetra fala assim, você fez o morfológico, e o morfológico estava normal, então não precisa do eco fetal. Precisa sim. Por quê? Porque no morfológico, ele até vê o coração, mas ele não vê os detalhes do coração, sabe? O eco fetal, ele é feito por um cardiologista, um médico que, assim, estudou cada detalhe, então ele vai saber exatamente o que procurar. Então, o morfológico normal não significa, não precisa fazer um eco fetal, tá? Okay. Agora, vamos lá. Quando a gente está pensando numa criança que já nasceu, existem algumas coisas que a gente já fica de olho. Existe um exame ainda na maternidade que ajuda muito, que é o teste do coraçãozinho. O que é esse teste do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho é um exame que é realizado quando a criança já tem pelo menos 24 horas de vida. Aí vai medir a saturação, que é a quantidade de oxigênio que tem no sangue, que aí mede na mão direita do bebê e em algum dos pezinhos do bebê. Se dá alterado, mostra que provavelmente essa criança tem uma cardiopatia crítica, uma cardiopatia grave. Então, essa criança não pode ter alta do hospital sem passar a avaliação do cardiologista e fazer um outro exame que chama ecocardiograma. Esse ecocardiograma é como se fosse o eco fetal, só que agora é direto no bebê, né? Então é como se fosse um ultrassom lá que vai ver o coração do bebê. Não pode receber alta sem esse exame. Agora vamos só esquecer uma outra coisa. Sabrina fez o teste do coraçãozinho e deu que é normal. Não tem cardiopatia, posso ficar tranquilo? Não é assim. Mas então, para que serve esse exame? Esse exame, ele serve para a gente conseguir classificar aquelas cardiopatias graves. Esse exame salva a vida da criança que tem uma cardiopatia grave, que assim, em questões de horas ou no máximo dias, ela vai descompensar, ela vai apresentar um monte de sintoma e tem um grande risco de morte. É para isso que serve esse exame. Mas um exame normal não significa que a criança não tem uma cardiopatia que é mais simples, porque ela não vai pegar essa cardiopatia mais simples. Então, quando vai de alta, ainda tem outros que a gente tem que ficar de olho. Quais são esses fatores? Aí, normalmente, são fatores mais de sintomas que a criança pode apresentar. Então, aquela criança que cansa para mamar, aquela criança que tem dificuldade de ganhar peso, às vezes a mãe chega e fala, nossa, doutora, ele soa. Aquela criança que às vezes fica um pouquinho roxa, mas não é sempre. A mãe percebe que o coração bate. Então são fatores ali que a gente começa a olhar e falar, opa, pode ter alguma coisa. E aí existem outros fatores que aí, na verdade, o médico que vai avaliar. Então, às vezes, lá na primeira consulta, houve um sopro, ou às vezes não houve nem na primeira consulta, vai ouvir lá pra frente. Isso é importante também dizer. Não é porque não nasceu com um sopro que não vai aparecer um sopro depois. Pode aparecer sopro depois sim, porque algumas cardiopatias, quando nasce, realmente não apresenta sintoma nenhum, tá lá escondidinha, ninguém viu, ninguém vê. Aí daqui a pouco começa a dar sintoma. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar de olho. Não é normal uma criança cansar mais do que a outra. Não é normal uma criança não conseguir mamar. Às vezes a mãe fica até preocupada. O meu bebê, ele mama e para. Mas não é esse cansaço, assim, de parar. É aquele cansaço que a criança solta o peito da mãe
E puxa o Tá ar. ofegante, a mãe não tem dúvida que ela está cansada, entendeu? Então são esses fatores que a gente fica de olho que pode acontecer no começo da vida ou ao longo da vida da criança. Sem contar também que às vezes a criança pode ter alguma cardiopatia ao longo da vida e aí vai apresentar sintomas também ou distintos ao longo da vida também. Certo, doutora. Olha só, temos que ficar atentos, então, isso que a doutora falou, esse cansaço para mamar, né? A gente não pode ignorar, tem que dar uma olhada, tem que perguntar para o médico e o médico avalia melhor. A criança fica com a boquinha roxa, né? Muito cansada, então é importante. E você falou sobre o sopro, esse sopro aí que a gente escuta muito falar. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, que negócio é esse de sopro? O coração faz sopra? Como que é isso, doutora? Só para a gente compreender melhor, o que é o sopro que vocês tanto falam? Olha, essa pergunta é excelente. Eu já vou deixar uma dica. Sopro não é uma doença. O que eu recebo de pessoas lá, pacientes, ou às vezes quando vai fazer o exame, a gente fala, o que você tem no coração? Ai, eu tenho um sopro. Mas o sopro não é o nome da doença, porque sopro pode ser ou não de uma cardiopatia. Isso é importante você saber. Mas o que significa essa palavra? Sopro é um som que a gente consegue ouvir no exame físico quando a gente coloca lá o estetoscópio. A gente coloca lá no coração e começa a ouvir o coração. Então o coração faz tum, tá, tum, tá. Aí quando tem o sopro, realmente é como se fosse um barulho de alguém soprando. Então o coração faz tuf, pá, tuf, tá, tuf. Pá. Então entendeu? Então dá pra gente realmente ouvir um barulho diferente lá dentro. E por que faz esse barulho? Porque por algum motivo o sangue que tá passando lá no meio do coração tá ali turbilhonando, tá fazendo alguma coisa que acaba dando esse som. Então esse som pode ser porque tem alguma malformação ali dentro e o sangue tá indo para um caminho que não deveria e faz o som? Pode. Mas pode também aparecer em outros casos, até mesmo pessoas que têm uma anemia importante, pode ter um sopro e não tem nada no coração. Então, ter um sopro não é ter uma doença, mas todo sopro tem que ser investigado. Olha só, gente, então calma aí. Se você tá aí assistindo, acompanhando essa entrevista, ouviu a palavra sopro e lembrou, puxa, já ouvi isso, eu tenho isso, e às vezes nem lembra, né, o que é, calma, não quer dizer que você tenha alguma coisa grave, mas é algo que precisa ser olhado, ser investigado. Exatamente. E falando em olhado e investigado, doutora Sabrina, cardiopatia é deficiência? Uma pessoa que tem uma cardiopatia, ela é necessariamente uma pessoa que tem deficiência ou uma pessoa com cardiopatia, às vezes muito cansada, não é considerada uma pessoa com deficiência? Como é que funciona isso, doutora? Ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Olha, isso daí é uma briga brava, mas que eu acho que ela tem o lado bom e o lado ruim. Então, assim, quem tem uma cardiopatia não é considerado um deficiente, tá? Porém, existem alguns benefícios que eles concedem, sim, a pacientes que têm cardiopatias graves, ou seja, então não é qualquer cardiopatia. E eu acho certo isso também. Por quê, gente? Quando a gente olha lá no mundo da cardiopatia, a gente tem cardiopatia muito simples, que não precisa nem de remédio, que ela vai resolver sozinha, que ela vai melhorar e a pessoa vai ter uma vida totalmente normal, como se nem tivesse acontecido aquilo. Ou tem outras cardiopatias que vai precisar de remédio, vai precisar às vezes de uma cirurgia, mas mesmo fazendo uma cirurgia, consegue corrigir tudo e a pessoa fica, ó, nota 10, não tem nenhuma limitação durante a vida. Porém, existem outras cardiopatias, que essas cardiopatias a gente já sabe que são mais graves e que dependendo de
como esse paciente vai ficar durante a vida, como que vai ser depois da cirurgia, se vai ter complicação ou não e tudo mais, a gente já sabe que esse paciente vai ter algumas limitações. E aí, gente, quando entra esses benefícios, é exatamente para esse paciente que vai ter uma limitação, uma vida que realmente precisa de ajuda de outras coisas para conseguir chegar no seu objetivo de vida, para conseguir ter a sua independência, para conseguir fazer as mesmas coisas que as pessoas que não têm cardiopatia conseguem fazer. Então, assim, quem é cardiopata, não se sinta um deficiente. Porém, saiba que pode ser que a cardiopatia te dê limitações e que você tenha direito, sim, a esses benefícios. Então, o que é o certo? É conversar com a cardiologista, é entender bem qual é a sua realidade, qual é a sua doença, se isso se enquadra ou não nesses quadros e se você pode ir atrás disso ou não. Até mesmo, existem algumas cardiopatias que elas são mais simples, mas que por outros motivos, ou complicações pós-cirurgias, ou porque o paciente tem outros tipos também, né, de doenças junto com a cardiopatia, ele acaba entrando na classificação de deficiente. Mas tudo isso vai ser o quê? Avaliado pelo perito, vai ser visto tudo direitinho. Normalmente a cardio vai mandar um relatório, e aí às vezes o paciente até quer, olha, faz um relatório caprichado. Não dá pra gente fazer um relatório caprichado mentindo, né? Colocando coisa que o paciente não tem. Então a gente faz um relatório realmente ali caprichado. Com o paciente caprichado, né? Mas com assim, certeza, dentro da verdade. Né? Que ele tem. Eu não vou sair inventando que o paciente não tem isso ou aquilo só por ele passar, porque vai chegar lá no perito, o perito vai olhar e falar, não, peraí, aqui tá falando que você não anda e você chegou andando, o que é isso? Então não tem. E até mesmo essa questão, Juliana, eu acho importante a gente falar um pouquinho, que a gente pensa muito que o deficiente, né, eu acho que isso é uma visão, na verdade, da maioria das pessoas, que o deficiente é aquele que não anda, ou que tem que usar muleta, né? A gente tem que ver a deficiência. Mas existe sim uma deficiência, uma população deficiente que ninguém vê. Porque a deficiência não aparece. Até mesmo pessoas que quebram o braço, colocam um monte de pino. Às vezes essa pessoa não consegue nem levantar mais o braço. Aquilo não é uma deficiência, ele está limitado naquele movimento. Mas como não aparece, então ele não é deficiente. Eu acho que a gente tem que também mudar essa nossa visão do mundo, né? Que o deficiente não é só quem usa cadeira de rodas, né? Eu tive isso até mesmo por experiência própria. Uma vez eu parei, estava andando devagar, vieram me interrogar, onde já se viu, você se considera um deficiente? Mas não é porque eu ando que eu não tenho as minhas limitações. E ainda era um dia que eu mal estava conseguindo andar direito, estava super cansada. Então a gente tem que parar e pensar, né? Qual é a realidade de vida daquela pessoa? Não é só o cadeirante que é um deficiente. Olha, muito bem falado isso, doutora Sabrina. É uma coisa que a gente procura trabalhar também aqui nesse espaço. Esse espaço é para isso, né? Para a gente quebrar alguns tabus, alguns paradigmas, criar outros novos paradigmas, novos conceitos, quebrar uns estereótipos. E isso que a doutora Sabrina está falando é muito importante, porque numa visão cultural que já vem historicamente sendo construída, a questão da deficiência está muito ligada à aparência, né? Então, você vê uma pessoa usando cadeira de roda, você fala que é deficiente, mas quando você vê uma pessoa andando devagar, muito devagar, você não quer dizer que ela está com uma dificuldade, ela está com certeza com uma questão de mobilidade também, isso pode ser uma deficiência. E a Sabrina falou tudo isso e talvez você não a conheça, mas a Sabrina, ela tem uma cardiopatia congênita. Então, ela nasceu com uma cardiopatia congênita. Olha só, agora ela é uma cardiologista pediátrica, então ela entende muito bem desse assunto, vamos dizer, de todos os ângulos, né? Ela é uma pessoa que tem muita apropriação para falar do tema que a gente está falando hoje e também sobre essa questão. E, para a gente mergulhar um pouquinho mais nela e até entendendo que você tem muita propriedade para falar, talvez você possa ajudar a gente nessa crise,
que as famílias vivem mesmo. Que as famílias têm pessoas com deficiência, às vezes pessoas com cardiopatias, né? E elas almejam que essa pessoa tenha autonomia, seja independente, mas ao mesmo tempo as famílias super protegem, né? Os cuidadores, enfim, super protegem essas pessoas e aí fica um pouquinho complicado aí também para que ela consiga essa autonomia, de repente dar o próximo passo. Doutora Sabrina, como que a gente pode lidar um pouquinho melhor aí com essa questão, né? Que a pessoa tem uma limitação, mas a gente às vezes limita mais ela do que a própria limitação que ela tem, né? Então, como que a gente absorve melhor, lida melhor com essa questão? Tema delicado, muito delicado esse tema e muito importante também, né? Eu acho assim que a gente precisa, agora, né, sendo médico, eu consigo ver os dois lados, o lado como paciente e o lado como médico, né? Então, assim, a gente precisa entender primeiro e apoiar essa mãe, né? Primeiro que ela não faz por mal. Normalmente quem faz a superproteção é a mãe, tá, gente? O pai também faz, mas normalmente, assim, a mãe é que faz mais a superproteção. E a gente tem que entender que não é por mal. E muitas vezes ela nem percebe que ela faz. Primeiro que já existe o instinto materno, né? Às vezes eu pego criança pequenininha que não fala e a mãe fala, ele não fala. Aí eu pergunto assim, mas você entende o que ele tá querendo dizer? Eu entendo tudo, eu já pego tudo pra ele, Aí eu falei, então, ele não precisa falar. Pra que ele vai falar? Né? Mas isso é algo natural da mãe. Agora você imagina, uma mãe que já tem o instinto, né, de cuidar, de proteger o filho, e que passa por uma situação de quase perda da criança. Ou tem uma criança que precisa de cuidados específicos, né? Então, a gente tem que olhar também pelo lado da mãe. Ela tem motivo para super proteger, né? Alguém também falou para ela, olha, cuidado. Né? Tem algumas cardiopatias que a gente até orienta. Não deixa o bebê chorar muito, porque senão ele vai ficar muito roxo. Então, vai ter que ser aquele bebê mais mimado. E nisso, a mãe mima. Só que depois que passa a cirurgia, o bebê tá jóia. E o que acontece? A mãe continua mimando, porque acha que não pode chorar pro resto da vida. É algo, gente, que é difícil da mãe depois separar. Né? Aquela separação lá do cordão umbilical, ela é só simbólica, né? Não acontece isso na vida real mesmo. A mãe sempre vai estar ligada com o filho. E quando o filho realmente requer cuidados especiais ou passa por momentos difíceis, para essa mãe proteger aquela criança e fazer tudo para que essa criança tenha uma vida boa, uma vida o mais normal possível, ela vai fazer, ela vai correr atrás. Então a gente também tem que olhar por esse lado. Agora a gente também tem que jogar a realidade na cara da sociedade aí da mãe. Né? Que é o quê, gente? Às vezes essa superproteção. O que é a superproteção? É quando a família acaba fazendo até além do que é necessário e coisas até que a pessoa consegue fazer. A pessoa poderia fazer aquilo, mas ela não faz porque outra pessoa vem e faz, que normalmente é a mãe. Isso é a superproteção, né? É importante a gente ir explicando para a mãe também, os médicos, a equipe que acompanha essa criança, sendo cardiopatia ou qualquer outra deficiência, né? Qual é o momento que a criança está? Né? Então, antes da cirurgia, às vezes a gente fala para não deixar chorar, para não brigar, tem que pegar no colo, tem que mimar, tal. Mas depois da cirurgia, será que alguém chegou e falou para a mãe que agora tem que educar, se chorar não precisa já pegar direto não, calma, tenta acalmar ali, a criança faz parte da vida chorar, também não é para deixar chorando e abandonar, né? Sim. Mas não precisa ter aquele desespero, é outra fase que a criança tá tendo. E para a mãe é difícil, né? Imagina você ver a criança depois de uma cirurgia cardíaca, ela vai para UTI, ela fica com tubo na boca, ela fica com um monte de fio, são coisas que às vezes não, né? São coisas que a mãe vai lembrar, mas a criança não. A criança, ela passou por tudo isso junto com a mãe, foi nela,
mas não lembra. Eu não lembro da minha cirurgia cardíaca, não tenho nem ideia. Eu sei o que a minha mãe me conta. Mas a minha mãe, ela lembra detalhes. Ela vai falando, ela vai até... Ela muda de assunto. Por quê? Porque foi algo forte, né? Então a gente tem que ter essas duas visões. Tanto da mãe, quanto como médica agora, eu tento passar isso. E o que eu mais falo para as mães é assim, não limite mais o seu filho mais do que a doença já limita, né? Porque às vezes a doença não vai limitar, mas às vezes vai. E você, mais do que ninguém, conhece ele. Só que você também precisa deixar ele ir, para ver também até onde ele vai conseguir. Porque às vezes você tá achando que ele não consegue, e ele consegue sim, né? E às vezes a mãe já quer, não deixa que eu faço. Não pode, você precisa deixar para ver até onde o seu filho vai e pode ter certeza que você vai se surpreender. Lá em casa mesmo, a minha mãe fez um pouquinho de super proteção. Um pouquinho, tá? Mas eu tinha muito assim, o meu... mas deu certo. Deu. O meu pai, ele era bem o oposto. Então ele falava, não, vai. Quando eu falei que eu queria fazer medicina, minha mãe ficou, mas tem certeza? Ela sempre me apoiou, né? Isso é importante, né? E eu falo também para as famílias. Sempre apoie o seu filho, independente da deficiência, apoie os sonhos que ele tem. A minha mãe, ela sempre me apoiou, mas eu sentia que ela ficava com medo, né? Eu lembro um dia que eu fui na minha cardio e ela falou, doutora, ela quer fazer medicina. Aí a minha cardio, ai, que bom! Essa é minha colega. Né? E em nenhum momento ela falou, não é para fazer. Mas a gente sente, né, que a mãe fica preocupada. Gente, isso é normal, né? Mas é importante o quê? Apoiar. Não, então vai dar certo, estuda, né? Em tudo isso é muito importante. E às vezes a gente vê que existe uma superproteção tão importante que acaba limitando até mais do que o necessário, né? Eu peguei já pacientes que não trabalhavam, que não estudavam, e aí quando eu perguntei, mas por quê, né? Mas ele não consegue, ele cansa, olha só, não, ele usa oxigênio. Aí eu falava, eu também, e eu tô aqui, ó, trabalhando, atendendo vocês. Sim. Aí a mãe dava um susto, né? Como assim? É possível. E é isso, às vezes a gente, falta às vezes até de perceber, né, que o outro pode sim, é um assunto delicado, mas que a gente tem que devagarzinho mostrar qual é a realidade do paciente, como que é realmente aquilo. E hoje em dia, gente, graças a Deus, né, a tecnologia evoluiu, as coisas evoluíram, então tem curso online, tem trabalho home office, tem um monte de tipos, né, de oportunidades que a pessoa deficiente, a pessoa com cardiopatia pode fazer. E tudo também vai depender de qual cardiopatia, qual é a realidade de vida da pessoa, né? Do contexto de cada um. Então, olha, é uma questão delicada, como a doutora Sabrina colocou, ela deu o seu próprio exemplo, mas a gente consegue perceber exatamente com a fala dela e com a exemplificação que ela deu, que é necessário aí um equilíbrio, né? Um equilíbrio, sempre buscar esse equilíbrio, não limitar mais do que a limitação já limita. Aliás, todos temos limitações, então a gente tem que ter esse olhar. A gente não pode se limitar além do que essa limitação já limita. Deixa, né? Vai olhando, avaliando o contexto aí. E se você gostou desse assunto, né, dessa discussão, a gente já tem discutido ela. Eu me lembrei da entrevista do Daniel Dias, não sei se você já viu, doutora Sabrina, mas eu recomendo você também, porque o Daniel Dias, que é o maior atleta paralímpico do Brasil, ele aborda esse tema também na entrevista dele. A importância de ter esse olhar, esse equilíbrio, né, para não limitar demais as pessoas que, de repente, têm algum tipo de limitação. Isso é bastante importante a gente discutir. E para a gente terminar, porque está muito boa essa entrevista, eu tenho certeza que você já aprendeu bastante
né? Esse exemplo de vida que a doutora Sabrina trouxe aí foi muito impactante também para mim, com certeza para você. Eu queria pedir, Sabrina, para você deixar uma mensagem para essas pessoas aí que estão acompanhando. Eu sei que você já falou bastante coisas assim importantes e oportunas, tocou em assuntos aí fundamentais e essenciais, mas aí só para fazer um fechamento, deixa uma mensagem para aqueles que estão te ouvindo agora, aqueles que vão acessar esse conteúdo, para a gente encerrar aí essa entrevista. Certo, eu vou deixar uma mensagem, começando uma mensagem para as mães e terminando com uma mensagem para o cardiopata ou para o deficiente. Eu vou começar falando para a mãe assim: você se cuida? Quem cuida de quem cuida? Você tem se cuidado? Muitas vezes as mães, elas cuidam tanto dos filhos e se deixam em segundo plano. Não faça isso. Para você cuidar de alguém, você também precisa se cuidar. Então, se faz tempo que você não vai no médico, né? Se você anda esquecendo aí das suas coisas, não esqueça, né? Tenha também esse amor. Porque quando você se ama, você também ama o seu filho. Você mostra para ele que cuidar da própria vida é importante. E você também é importante. Então, se cuide, certo? E eu deixo a mensagem agora para mãe e filho, é que não limite uma vida mais do que ela já é limitada. E para os filhos é o seguinte: se você tem uma deficiência, uma cardiopatia, é só isso que você é? Não, jamais. Isso é só uma parte da sua história. Você é muito mais do que uma cardiopatia, você é muito mais do que o nome da sua deficiência. Então pegue sempre todas as suas limitações e não deixe que elas virem obstáculos. Façam das suas limitações pontes. Porque aí você vai chegar lá no seu sonho, né? O meu sonho era ser médica. Foi difícil, viu? Não foi fácil, não. Mas eu consegui. E se eu conseguir, com todas as dificuldades que eu tive, que não foram fáceis e tudo mais, você também consegue realizar os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Né? Às vezes a gente nem sonha porque acha que não pode sonhar porque a gente não consegue. Consegue sim, você pode sim, e a gente tem Deus, né? Deus, ele vai mostrando o caminho, ele vai nos dando força e ele prepara pessoas especiais, como a sua mãe, como a sua família também, para te ajudar. Então, fique com Deus, todo mundo. Muito obrigada novamente por esse convite e eu fico à disposição de todos. Gente, vamos fazer um coraçãozinho para a doutora Sabrina? Ai, eu fiquei bastante emocionada. Que palavras lindas, Sabrina. Olha, de coração mesmo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite, por orientar a gente, por se trazer como exemplo. Eu tenho certeza, convicção, certeza não, é convicção, que esse testemunho da Sabrina, essa orientação da Sabrina que impactou a minha vida, vai impactar a sua vida e de muitas outras pessoas. Obrigada, que Deus te abençoe, muito sucesso aí na sua carreira como médica, que você possa aí impactar aí a vida de muitos coraçõezinhos, né? Muito obrigada. Muito obrigada você também. Você que ficou até aqui com a gente, que Deus possa te abençoar. Eu espero que essa entrevista, esse conteúdo tenha falado ao seu coração, tenha abençoado a sua vida. Não esquece de compartilhar para que outras vidas também, outros corações possam ser profundamente impactados através dessa mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.